Olá, turminha da horta, bem-vindo à nossa 15º videoaula. Como vocês passaram dessa semana? Eu passei bem e espero que todos continuem também bem. Então vamos lá falar sobre a nossa hidroponia hoje? Na aula de hoje vocês vão estar vendo o processo da colheita da hidroponia, o resultado que a gente obteve desse primeiro teste, certo? E o como que a gente vai realizar o segundo teste. Então, novamente, a gente vai observar o processo de separação, que dessa vez a gente vai estar fazendo o plantio de hortaliças e ervas, para a gente poder observar o desenvolvimento. Então, a gente vai fazer um mix na nossa hidroponia de tipos diferentes, certo? No primeiro processo, o que a gente vai fazer? Vocês vão estar vendo lá que eu vou colocar sobre a mesa as hortaliças numa vasilha com água para ela poder estar soltando a terra e ficar só na raiz. Numa outra parte, vocês vão estar vendo a espuma que ela é cortada em quadrados e ao meio dela, com um estilete, um tesouro ou uma faca, eu faço um furo que esse furo possa passar de um lado para o outro. Por quê? Porque na hora que eu for pegar a raiz, eu vou pegar a raiz e vou passar e é como se ela ficasse encaixada. Então, ó, a hortaliça ou a erva vai estar por cima e a raiz vai estar na parte de baixo. Junto ali eu já botei esquentada a água, feita a divisão dos nutrientes na grama certa, misturar na água quente para quê? Para poder facilitar a dissolução desses nutrientes, para quando ele voltar lá na canequinha e for ser jogado lá na caixa, já esteja tudo diluído, porque esse é o alimento das nossas plantinhas lá na hidroponia, certo? E como que vai ser feita a troca dessa água? Como eu falei para vocês, a troca ela vai acontecer semanalmente. Então toda semana vai ser trocada essa água com os nutrientes, tá? Então a gente vai fazer esse processo. Visto isso, lá que a gente vai estar vendo, vocês vão observar que eu vou estar repetindo tudo de novo lá novamente, mas sempre é bom a gente falar para a gente poder fixar bem como é feito esse processo. Feita essa separação da terra com a água para poder ficar só na raiz, depois de colocado na espuma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o copinho lá, dentro do copinho vai estar o furo, então com a minha mão eu consigo passar, tirar a raiz e colocar dentro dos canos. E ali com o sistema de circulação de água, né, a cada 15 minutos, essas plantinhas vão estar recebendo através da sua raiz a água com os nutrientes e elas vão estar se alimentando e desenvolvendo. Então a gente vai observar quantas semanas vai levar para essas hortaliças e ervas crescerem para a gente poder realizar a colheita delas. E aí, concluído o teste 2, a gente vai fazer o teste 3. Então vamos dar uma olhadinha lá para ver como que foi todo esse processo da nossa hidroponia, da colheita ao novo plantio? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o resultado da nossa hidroponia. Então, como eu já tinha conversado com vocês anteriormente, né? Dentro dessa primeira etapa, a gente fez o primeiro momento com água e depois que foi colocado os nutrientes e de lá para cá, a gente vem fazendo a troca diária desses nutrientes. Então, a gente pode observar que apenas 3 se desenvolveram super bem, como eu falei desde o começo, com a água e os nutrientes depois. Algumas chegaram a morrer, que são essas que estão no espaço em vazio que eu já até tirei, e algumas eu substituí com almeirão. Veja que ele também se desenvolveu bem. E algumas hortaliças, ó, ela acabou se desenvolvendo depois, mas está num tempo diferente. Então a gente vai estar realizando a colheita destas hortaliças hoje, tá? Vou estar limpando toda essa estrutura, lavando os copinhos, o pratinho, a caixa d'água, tudo, para poder estar refazendo o plantio novamente com a etapa 2, onde a gente vai estar trocando toda semana a água, só que desde o começo vai ser plantado com os nutrientes. Então, desde o começo elas vão estar recebendo todas as semanas os nutrientes. E aí a gente vai observar quantas semanas elas vão levar para se desenvolver e ficar até o ponto da colheita, como essas 3 aqui, certo? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nelas, como que ficou a raiz, como que se desenvolveu essa raiz. Será que é uma raiz curta? Será que é uma raiz longa? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá realizar a colheita das nossas hortaliças da hidroponia? Vamos ver como é que ficou a questão da raiz? Então vamos lá, vamos observar essas 2 hortaliças aqui que eu retirei lá agora, ó. Esta aqui, ó, a mais desenvolvida, ó, olha o tamanho que ficou da raiz, tá vendo? Cresceu muito
esta outra também, ó, em proporção, né, em proporção que a gente fala de tamanho e quantidade de ramificação, ambas ficaram iguais, tá? Não houve muita diferença. Então, se a gente observar aqui, ó, que eu vou colocar ela de volta aqui, ó. A própria água já puxa ela de novo lá pro lugar. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, essa raiz, ó, ela era pequenininha e ela foi crescendo e, ó, foi saindo por todo o espaço. Não existe terra, só água e raiz. Então, se a gente puxar ela aqui, ó, o que vai acontecer? Vai quebrar, essa raiz caiu no chão. E aí, ó, a outra parte que dentro, lembra que tinha aquela espuma que a gente utilizava para poder fazer o plantio, ó? Tudo pelo torno, ó, encheu de raiz. Então, tudo é raiz. A gente vai tirar essa raiz, certo? Que pode a gente colocar lá na nossa horta, que vira composto para nossa hortaliça lá na horta novamente. E aí esse pé, ó, eu posso transportar assim. Depois eu corto e tiro. Por quê? Enquanto essa esponja estiver aqui, ela vai estar tendo umidade. Então até a durabilidade dela se torna maior no processo de fazer o transporte dela até a hora da gente consumir essa hortaliça, certo? Olha que bonita que ela ficou. E outra coisa legal da hidroponia que a gente observa, que as hortaliças, elas crescem e se desenvolvem totalmente limpas. Por quê? Pelo fato dela não ter contato com a terra, nem com folha, nem nada, por ela ficar no alto, no ar, né, e só receber água, então ela desenvolve e cresce totalmente limpa. E como a gente tem o sistema de tela de sombreamento também, que a gente usa a tela de sombreamento de 50%, isso faz com que nem as folhas da árvore passe por elas. Então a tela se torna uma rede que vai armazenar essas folhas e também todos os dias eu vou tirando as folhas que caiu ali, né? Então ela fica totalmente limpa, certo? O que a gente vai estar fazendo agora? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar, tirar todas as hortaliças daqui, vou lavar, como eu já falei no começo, vou lavar todos os potes, tudo, e aí a gente vai fazer o plantio. Então a gente vai pegar a bandeja, vai separar a terra, exatamente como eu fiz lá na primeira aula que eu mostrei pra vocês, a gente vai fazer hoje aqui de novo junto. Eu vou pegar a bandeja das hortaliças que a gente for estar plantando aqui, porque vai ser hortaliças e ervas aromáticas que a gente vai colocar aqui. Agora a gente vai observar tipos diferentes de hortaliça, não vai ser só um tipo, tá? Então a gente vai ver nessa etapa 2, além dela estar recebendo nutrientes desde o começo, a gente vai diversificar a qualidade das hortaliças para a gente ver como que uma vai se desenvolver em relação à outra hortaliça, certo? E aí a gente vai fazer esse processo de separação e colocar ali, e a gente vai acompanhar junto, então agora, passo a passo como é feito, com a entrada dos nutrientes, e dar início então a partir de hoje na etapa 2 do nosso projeto de hidroponia, certo? Então aqui, né, está o resultado do nosso sistema de hidroponia do nosso primeiro teste. Não é muito, mas ó, deu um belo buquê de escarolas, né? Que pode ser feito tanto como no consumo de saladas, fazer ela refogada, para comer ela simplesmente refogada, ou utilizar também refogada para fazer uma deliciosa pizza, que é o que a gente sempre faz aqui com ela na escola. Fazer também panquecas, pães, né, tortinhas e patê para utilizar em torradas. Então veja quanta coisa a gente pode fazer com essa hortaliça aqui, a escarola. E ela, por ter uma coloração mais escura, ela é extremamente benéfica e saudável para o consumo nosso diário, né? Então é legal lembrar que falar, eu não gosto, professora, experimenta, faz dela cru e faz dela cozida ou refogada, para vocês verem qual é o jeito que vocês vão preferir para estar consumindo, porque eu tenho certeza que de algum jeito vocês vão adorar poder comer e experimentar a escarola, ou para alguns, como a mais conhecida, chicória, certo? Então tá aqui o nosso resultado do nosso primeiro teste da nossa hidroponia. Então, antes da gente ver como vai ser feito esse processo então da separação da terra, para poder estar colocando ela na espuma e estar fazendo o plantio, essas hortaliças que são as menores, elas estão na espuma. Então, o que a gente vai fazer como experimento? Elas estavam na terra, foram para a água, e agora o que eu vou fazer? Do jeito que ela está aqui, eu vou colocar lá na nossa horta tradicional na terra novamente. Vamos ver se elas vão dar continuidade no desenvolvimento ou não, certo? Então, isso aqui é um outro teste experimental que a gente vai estar
fazendo só para ver se realmente vai para frente ou não. E a gente vai observando e vai conversando então. Então, relembrando, saiu da terra, foi para a água, da água vai voltar para a terra, certo? Então, agora a gente vai ver como que é feito esse processo novamente da separação para poder estar colocando ela nos potinhos e está recomeçando a fazer o teste 2 então da nossa hidroponia. E aí depois a gente vê o resultado do quanto deu das nossas hortaliças. Então vamos lá para a gente ver como é que é a parte do plantio da hidroponia. Então o que são os itens que a gente precisa para poder estar realizando? Primeiramente, né? Vai estar aqui as mudas na terra. Daqui a pouco eu vou estar colocando elas na água para estar soltando toda a terra e ficar só a raiz. Depois, elas vão ser colocadas aqui nessa esponja para ser fixada lá. E lembra dos nutrientes? Então, aqui estão os 5 nutrientes que a gente utiliza, que vai ser colocado a água quente para eles dissolverem, para depois a gente colocar lá na nossa caixa de água da hidroponia. Então, eu já vou colocar aqui a água, tá vendo? Pra tá aí soltando os nutrientes. Depois fazer a mistura pra gente poder tá colocando lá. Então, isso daqui é o alimento, né, da nossa horta hidropônica. Então, toda semana eu vou estar fazendo essa troca de água com esses nutrientes, certo? Então, aqui vocês podem ver, ó, que eu já coloquei a água, então a hortaliça já soltou praticamente, né? Eu já fui trocando, e aí só tá a raiz, certo? Aqui, ó, os nossos nutrientes também já estão praticamente todos diluídos. É o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar ele aqui na água, lá, pra depois só tá virando lá na nossa caixa da água da hidroponia, certo? Algumas vão diluir um pouco mais depois, outras já de imediato, né? E ali vai diluir o resto. Como aqui são, ó, 4 mudas, então a gente tem aqui o orégano, aqui, ó, é o coentro, aqui é o alecrim e aqui a cebolinha. Então eu já peguei as nossas bases, ó, já fiz o furo de um lado pro outro. E agora o que vai fazer? Aí a gente pega e coloca a hortaliça aqui dentro e até passar essa raiz aqui. E aí ela vai ficar nessa posição e a gente vai estar colocando ela aqui, ó, na nossa hidroponia. Aí simplesmente eu só vou encaixar, deixar ela aqui e aí o sistema de água vai circular e ela vai começar, né, a receber essa água que vai ser o alimento dela, certo? E aí, em seguida aqui, ó, eu já vou abrir a caixa aqui para poder tá pegando a água aqui, ó. Então, as hortaliças eu já deixei elas em molho na água, tá? Elas saíram toda a terra, ó, ficou só a raiz, tá? Essa raiz agora, o que a gente vai fazer? Aqui, essa é a muda de cebolinha. Então, eu já peguei a nossa esponja, fiz o furo, ó, nela, de um lado pro outro. Eu vou vir com essa muda com muito cuidado, tá? Pra não quebrar a raiz. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro aqui, ó. Nesse passar, aí com delicadeza, né? Vou puxando aqui pra ela poder encaixar. Ó, tá um pouco apertado, então eu vou abrir mais um pouco pra poder ficar mais fácil a passagem, ó. Ou o que a gente pode fazer também, ó, que vai ser até mais fácil. Passo ela por dentro. Eu já aumentei ali, ó. E aí, ela vai estar assim. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar lá na água, tá? Vamos lá, colocar lá na nossa hidroponia. Aí, aqui é a hortaliça de alecrim, tá? Tá vendo que eu coloquei aqui?
Aí vamos pegar aqui o outro pra gente poder fazer, ó. Outra de alecrim, né? São duas de alecrim, então, que a gente vai estar colocando ali, ó. Então, eu só dou uma dobradinha aqui na raiz pra ela poder entrar mais fácil. Ela já entrou, ó. Já puxei ela aqui. Vou deixar ela aqui. Aí, ó. Vamos passar o furinho desse aqui, ó. Tá vendo? Eu pego o estilete e vou trabalhando com ele no formato de círculo. E aí, ó. Sai tudo. Aí fica o buraquinho certo. Aí agora vamos colocar então, ó, do coentro. Aí passa aqui, ó lá. Tá pequeno, então aumenta mais um pouquinho. Ó. Passei aqui, agora vai. Aí só dou uma apertadinha aqui pra poder passar. Vamos dar uma tomadinha, porque ela já está com bastante raiz, tá vendo? Então fica até mais fácil. A gente tá cuidando. Assim, parece força, gente, mas é delicadeza, tá? Pra gente poder tá puxando aqui, pra não tá estragando. Aí, ó, aqui já entrou. Então aqui é o coentro. E o último aqui, ó, vamos ver se passa por esse furo aqui, que é o orégano. Ó, o orégano vai ser mais fácil, certo? Aqui. Então, aqui a gente tem a muda do orégano, do alecrim, outro alecrim e o do coentro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar lá na nossa hidroponia, porque já tá ligada lá, e em seguida eu já vou colocar aqui, então, né, a mistura dos nossos nutrientes que eu fiz lá. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui mais perto para vocês verem como é que faz. Então, eu peguei o potinho lá da hidroponia, tá vendo? Ao fundo, ele tem um furo, ó, que passa o meu dedo de um lado pro outro. O que que eu vou fazer? Novamente, eu vou pegar essa raiz, ó, e vou puxá-la. Puxando, ó, ela já saiu aqui. E aí, eu vou colocar lá e a água que passa aqui, ela vai começar a se alimentar por aqui. E vai começar a crescer. Então, vamos lá? Ó, mesma coisa aqui, ó. Então, agora eu vou pegar os nutrientes que tava aqui, ó, já coloquei, estavam aqui, já virei tudo aqui, certo? E agora eu vou estar levando lá na caixa, que ó, dá pra vocês verem, e vou estar depositando na caixa azul. E aí depois, em seguida, a gente vai estar dando uma olhada mais perto, eu vou estar levando mais perto lá pra vocês verem como que ficou as plantinhas, e aí a gente vai observar o desenvolvimento delas, certo? E aí eu vou entrar com mais hortaliças aqui, até completar todos os espaços ali da nossa hidroponia. Certo? Então, esse é o processo como a gente realiza para estar fazendo o plantio nosso na hidroponia e a observação. Então, agora eu vou levar lá pertinho para vocês verem como estão as hortaliças do plantio e como ela vai ficar. Então, tá, ó, uma visão geral lá, tá? Lembrando que a gente vai colocar mais ainda mudas aqui de outros tipos de hortaliça. Mas então aqui é a nossa caixa. Então, vamos lá começar pela nossa caixa, certo? Da nossa hidroponia. Então, ela é uma caixa aqui, eu preparei a solução de nutrientes para 20 litros, que é o que tá aí. Então, ela tá ligada, tá vendo? A água vai subindo pelo caninho, para depois estar fazendo a distribuição.
essa coloração verde que está no cano, isto é normal, tá? Muitas pessoas hoje na hidroponia usam cano colorido. Por quê? Exatamente para não aparecer essa mancha verde aí, tá? Isso é normal porque é o lodo da água, fungos, tudo isso faz parte. Então, não é nada que vá prejudicar a nossa hortaliça. Mesmo no processo de lavagem, que eu fiz tudo, né? Que eu retirei tudo, como vocês viram, eu lavei tudo, o sistema de cano tudo limpei, mas isso fica, tá? Então, olha lá como é que ficou o plantio, tá vendo? Aqui, ó, o nosso coentro. Olha lá a raizinha já, tá vendo, ó? Já começou a pegar água, tá toda hidratadinha, ó. Quando eu ponho ela perto da água, ó, ela já começa a circular. Então, até a nossa esponja, ela já está úmida. Olha lá a cebolinha, ó, a mesma coisa, ó. Tá? Aqui o orégano, ó lá, também, ó, já está na água. E aqui, ó, olha lá o alecrim, também na água, tá? E esse aqui em cima, que eu coloquei também na mesma coisa. Então aí eu vou completar com outros tipos de hortaliça. Então a gente vai fazer um cultivo de hidroponia mix, né? Nesse segundo teste nosso. Vamos colocar vários tipos de hortaliça, vamos ver como cada uma delas vai estar se desenvolvendo. Então agora a gente dá início ao nosso teste 2 da hidroponia e vamos fazendo a observação semana a semana e para ver quantas semanas elas vão levar para poder estarem prontas para a nossa colheita, certinho? Viu que legal então o processo da hidroponia? Então agora a gente concluiu a etapa 1, estamos iniciando a etapa 2, vamos fazer a observação também semanal dessa etapa novamente, junto com os nossos outros projetos da horta, que a nossa horta tradicional já está pronta, né? Então agora a gente vai observar o desenvolvimento dela também semanalmente, vamos observar o desenvolvimento da nossa horta suspensa, da hidroponia e da nossa horta em cubo sensorial lá, aromática, certo? Então, tem outras as coisas que a gente também vai estar fazendo, bem lembrando que a gente vai criar um novo espaço suspenso, porque os nossos maracujá estão crescendo e daqui a pouco eles vão começar a ramificar. E para ramificar, a gente precisa mudar aquela estrutura ali. Então, a gente também vai ter essa novidade aí que vocês vão estar acompanhando aí, o como é esse processo de construção da nova horta suspensa, né? Que ela vai estar na estrutura ali, mas só que num outro espaço. E aí a gente vai estar desenvolvendo então, agora diariamente os cuidados diários, né? Então a gente entra na etapa do cuidar, né? Das nossas hortas e observar o desenvolvimento e crescimento dela, certo? Hidroponia é um assunto novo e é um assunto bem bacana e eu tenho certeza que na hora que vocês estiverem aqui, vocês vão adorar ver o desenvolvimento e o resultado final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente volta com mais novidade, com mais aprendizado, com o estudo sobre o cuidar dos nossos espaços, certo? Então, boa semana para cada um de vocês, bom final de semana, brincam novamente, descansem, se divirtam. Para a semana que vem a gente está aqui recarregado das energias para mais uma semana de grandes novos conhecimentos. Beijo enorme para cada um de vocês e até semana que vem, pessoal da Horta. Tchau!